5 dias depois de ter sido detida pela polícia, a bacharel em Direito, flagrada colhendo assinaturas de mutuários de Uberlândia, diz que tudo não passou de um mal-entendido. Mas os moradores, que além das assinaturas entregaram documentos, temem ter caído em um golpe. Marli ouviu a proposta vinda de um carro de som que dizia: a gente tinha direito a receber uma indenização por um seguro que a gente pagou indevido. Ela correu até o local anunciado com a documentação. Eu levei a cópia do primeiro contrato feito com a Caixa, da quitação da casa, do registro do imóvel lá no cartório de imóveis e meus documentos pessoais, CPF, RG. Mas depois de assinar toda a papelada, a dona de casa ficou sabendo de uma notícia nada agradável. Eu vi uma reportagem pela TV que alguém foi preso no bairro Guarani, se passando por uma advogada que não era. Aí eu fiquei preocupada porque eu tinha assinado o mesmo contrato, praticamente assim, o mesmo termo de abordagem que foi feito no bairro lá, é o que foi feito aqui. A notícia que Marli se refere foi mostrada no MGTV de segunda-feira. Esta mulher, que se dizia advogada, estaria abordando moradores do bairro Guarani, com a promessa de que eles poderiam receber um seguro para a reforma da casa. A mulher chegou a ser conduzida até a delegacia. Hélida Guimarães é bacharel em Direito e disse à nossa equipe que não estava atuando como advogada no bairro e que tudo não passou de um mal-entendido. Eu trabalho na equipe da doutora Nádia Caldeira, né? Sou bacharel em Direito. Sábado eu estava na Escola Guarani, né? Quando a OAB chegou, achando que eu estava exercendo a profissão ilegal. Em momento algum, eu estava dando consultoria jurídica, atendendo as pessoas como advogada. Todas as pessoas que chegam e perguntam a nossa profissão, tudo, fica bem claro que eu sou bacharel em Direito, que eu estava lá a serviço do escritório de advocacia Nádia Caldeira. O responsável pela empresa, que atua em ações contra seguradoras de imóveis, garante que o trabalho feito na cidade não é nenhum golpe. Nós queremos deixar essas pessoas muito tranquilas, queremos deixar aqui em aberto também aquelas pessoas que, porventura, nos deram a documentação, que nos procure, se não quiser, mas que nós entramos com as ações judiciais. Se nós entramos já com as ações judiciais, se elas quiserem que a gente peça a desistência das ações, não tem problema nenhum, não vai ter qualquer custo a eles, mas eu acho que as pessoas não devem fazer isso, porque há um direito assistido e é esse direito que nós estamos buscando. Quem financia um imóvel pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, paga por 2 tipos de seguro. Só que nenhum deles prevê o ressarcimento em dinheiro. Todo financiamento dentro do sistema financeiro habitacional tem 2 tipos de seguro, o danos físicos de imóveis e o morte e invalidez permanente. O dano físico de imóvel é aquela coisa que tem uma ação externa, um vendaval, um alagamento, isso é coberto, então não tem ressarcimento. A Caixa vai lá fazer a reparação no dano físico do imóvel. E o de morte e invalidez permanente é o seguro que é coberta se caso houver um sinistro, uma morte na família, que venha cobrir todo o saldo devedor e liquidação do contrato dessa pessoa. Marli já quitou o financiamento de 25 anos da casa. Tanta preocupação não é à toa. Você leva anos para conseguir uma casa, quitar, de repente você assina alguma coisa assim, de repente você vê que talvez possa ser uma empresa idônea e talvez não. Eu quero esclarecimento sobre isso para mim ficar mais tranquila, despreocupada. Para não passar por apuros como esse, o gerente de habitação da Caixa Econômica dá a dica. A pessoa que tem um financiamento imobiliário, ela primeiramente tem que ir num agente financeiro para verificar as coberturas que ela tem dos seguros contratados no início do financiamento. E verificar também quais as condições que ela teria de cobertura desse seguro, para que ela não caia numa situação de busca de ressarcimento sem ter condição na apólice coberta. Diante de situações como essa, os moradores ficam confusos, né? Confiar ou não em pessoas que se apresentam como advogados. Aqui no estúdio, o conselheiro da OAB Uberlândia, Guimar Souza Ferraz. Bem, esse tipo de abordagem, né? Nessa história toda, Guimar, o que está correto, o que não está correto? Vamos esclarecer isto para os mutuários da Caixa. Renata, a OAB... ela é o órgão fiscalizador da atividade da advocacia. Nós recebemos a denúncia de líderes do bairro Guarani de que tinham pessoas atuando e falando que eram advogadas naquele bairro, e assinando, fazendo contrato de honorários, pegando procurações, e eles estavam preocupados. Nós fomos ao local, fizemos a abordagem e detectamos 2 situações. Primeiro, de que a prática ilegal da advocacia,
Ou seja, o advogado, quando ele recebe a autorização para exercer a profissão, ele tem que estar pautado no Código de Ética da Advocacia e tem que estar pautado também no Estatuto da Advocacia. E lá proíbe propaganda. O advogado não pode soltar panfletos na sociedade e falar, olha, vem, você tem direito, vem receber o seu direito. Ele não pode fazer esse tipo de captação. E outra coisa, não pode também colocar pessoas para atender a clientela de tal forma a não dar a devida orientação. O que aconteceu naquele caso? Pessoas assinavam procuração, dando poderes para que os advogados pudessem receber e dar quitação, sem nem mesmo conhecer os advogados. As pessoas assinavam contratos de prestação de serviço, onde eles se comprometiam em pagar determinado valor ao final da ação, assinavam que eram pobres e assinavam inclusive que os imóveis deles estavam em condições de danos. Tudo isso as pessoas assinaram, e nós detectamos que as pessoas não foram sequer orientadas disso. As pessoas não foram orientadas do que estavam assinando. Então aí a OAB, assim, diante disso, vai instaurar os processos disciplinares. É o que compete à OAB. Agora, outra situação é que no local tinham pessoas que não eram advogados exercendo a advocacia. O simples fato de pegar contrato, de pegar procuração, de atender o cliente é exercício da advocacia. O cliente quer olhar no olho do advogado e falar, doutor, o que eu tenho direito? E quem é competente para isso é só o advogado, não é bacharel em direito, mais ninguém. Aí nesse caso, como vimos na matéria, Guimar, a dona Marli está com medo de ter assinado alguma coisa e dar problema no futuro. O advogado garantiu que não tem problema nenhum. Quais os riscos dessa história toda? Tem que ser distinto. Uma coisa é a atuação da OAB com relação à ilegalidade do ato praticado. A outra coisa é a questão do direito da sociedade. Se tem ou deixa de ter direito, isso vai ser discutido na ação. Na justiça. Na justiça. É o juiz de direito que vai dizer se aquele cidadão tem ou não tem direito de ser ressarcido. Não é a Ordem dos Advogados do Brasil e nem é também qualquer outra instituição. Então, com relação a isso, eles podem ficar tranquilos. Vai ser discutido na justiça. Agora, a preocupação é quem você contratou. Essa é a grande dúvida. Porque um advogado, um médico, você contrata pela confiança. São relações personalíssimas. Sim. Eu confio no médico que vai me fazer uma cirurgia, eu confio no advogado que vai me representar na justiça. Agora, se você sequer conhece quem é esse profissional, aí você cria uma situação de risco. Esse risco existe. Nós não podemos aqui afirmar se esses advogados ou se outros advogados que estão atuando aqui em Uberlândia e no Brasil inteiro são idôneos ou não. Não é a situação. Agora, nós temos também notícias anteriores, de reportagens anteriores há anos atrás, época de fundo de garantia, entre outros, que advogados ou pessoas que passavam por advogados acabaram cometendo ilícitos em nome da advocacia. A OAB preserva o bom advogado. É o que nós queremos garantir à sociedade, que ele possa entrar num escritório e falar, olha, eu confio nesse advogado porque a ordem está credenciando ele a atuar. E que a dona Marli possa voltar a dormir em paz. Se Deus quiser. Nós conversamos com o conselheiro da OAB em Uberlândia, Guimar Ferraz. Muito obrigada pela presença aqui no MGTV.